A estimulação elétrica diafragmática, ela é uma rotina, assim, no meu dia a dia, né, no meu trabalho. Eu estudo as disfunções diafragmáticas desde 2006, né? Numa época ainda que a gente não tinha muitas tecnologias, mas a gente já era possível, de alguma forma, começar a entender os processos de avaliação, as melhores formas de avaliar esse músculo diafragma, e daí tentar estabelecer os objetivos de tratamento e a melhor forma de tratar as disfunções diafragmáticas, né? E dentre essas formas de tratar a fraqueza muscular respiratória, eu tenho estudado muito a estimulação elétrica diafragmática, né? E quando a gente pensa, né, no nosso músculo diafragma, né, é um músculo que ele é altamente resistente à fadiga, né? Ele mantém uma contração aí durante 24 horas do dia durante toda a nossa vida, né? Então, alguns pacientes, né, eles apresentam um quadro graves, né, de insuficiência ventilatória, né, com um dano alveolar difuso e evoluindo com uma síndrome do desconforto respiratório agudo, né? Dessa forma, esses pacientes apresentam uma hipoxemia refratária às estratégias ventilatórias, né, com uma relação PO2-FiO2 abaixo de 150, né? Uma acidose respiratória, e esses pacientes também, às vezes, precisam ser pronados e, algumas vezes, eles não respondem à posição prona, né? Necessitando, então, de algum dispositivo extracorpóreo, como a circulação, como a ECMO, por exemplo. Nessa condição, esse paciente ele fica numa condição de total imobilismo. Com isso, a gente tem um aumento do tempo de ventilação mecânica, um aumento do tempo de internação na unidade de terapia intensiva e um aumento do tempo de internação total. Vários fatores levarão a um ciclo vicioso na qual a gravidade da própria doença, a presença de comorbidades, o uso da ventilação mecânica invasiva, né, por tempo prolongado, a utilização de medicamentos como sedação e bloqueadores neuromuscular vão deixar esses pacientes numa situação de imobilismo, fazendo com que eles evoluam com uma fraqueza muscular adquirida na UTI. Dessa forma, eles vão apresentar um comprometimento funcional. Porque quando a gente fala de perda de força muscular, a gente não está falando só apenas da diminuição da força, e sim da perda da função, né? Quanto mais tempo esse paciente passa em imobilismo, maior é a fraqueza muscular que esse paciente vai apresentar e maior a dependência funcional que esse paciente vai ter. E essa dependência funcional, ela ocorre já a curto prazo, lá na UTI, quando esse paciente começa a acordar já com dificuldade de fazer trocas posturais, dificuldade de auxiliar no autocuidado e na sua alimentação, e esse comprometimento ele pode durar até muitos meses, até anos, né? Esses pacientes apresentam uma diminuição de fibras do tipo 1, evoluindo com uma fraqueza, né, uma fadiga persistente por meses após a alta hospitalar, né? E para prevenir, né, que esse paciente continue ficando numa condição de imobilismo, precisamos intervir, né? E intervir com reabilitação precoce, agindo aqui no imobilismo, né? Tirando esse paciente dessa condição de imobilismo, né? Dessa forma, diminuindo a fraqueza muscular adquirida na UTI e diminuindo os comprometimentos funcionais a curto e longo prazo. Da mesma forma que nós utilizamos o ventilador mecânico para o suporte ventilatório, utilizamos a ECMO para o suporte cardiovascular e pulmonar e a hemodiálise para o suporte renal, o sistema músculo-esquelético ele também necessita de um suporte neuromuscular, né? Então, a estimulação elétrica neuromuscular é uma importante ferramenta para a prevenção da fraqueza muscular adquirida na UTI, né? E a estimulação ela possibilita que, mesmo o paciente numa situação de sedação, né, que mesmo ele estando sedado, esse paciente, por meio da estimulação, ele consiga obter contrações evocadas, né, fortes o suficientes
para até gerar movimentação articular, né, de modo que a gente consiga tirar esse paciente de uma condição de imobilismo e começa a ativar essas musculaturas. Dessa forma, a gente consegue prevenir o avanço da atrofia e o avanço da fraqueza muscular adquirida. Com o avanço tecnológico, né, e com muitos estudos, o Ricard hoje ele traz para a gente a possibilidade de estimular vários grupos musculares ao mesmo tempo, né? Ele possibilita estimular até 12 grupos musculares, né? Então ele apresenta 12 canais independentes, né? É um aparelho que tem uma potência alta. Dessa forma a gente consegue não apenas prevenir, mas tratar aqueles pacientes que já estão em uma condição de fraqueza muscular adquirida. A fraqueza muscular, ela não ocorre apenas na musculatura periférica. A fraqueza muscular ela também compromete o nosso os nossos músculos respiratórios, né? Devido ao tempo prolongado de ventilação mecânica. Com isso, a gente vai vai deixar esse diafragma num estado de inatividade, levando a um ciclo onde o tempo prolongado de ventilação mecânica, com essa inatividade prolongada, vai gerar uma diminuição de força, uma atrofia do músculo diafragma, uma deficiência ventilatória e uma falha do desmame, né? Toda essa condição vai levar a um estado de disfunção diafragmática induzida pela ventilação mecânica, com aumento de proteólise, uma diminuição de síntese proteica e um aumento de lesões oxidativas, prejudicando ainda mais e dificultando ainda mais o desmame da ventilação mecânica, aumentando assim a mortalidade desses pacientes. Então, nós também aqui, mais uma vez, a gente precisa agir com a reabilitação precoce, né, com a estimulação diafragmática precoce desses pacientes para agir na inatividade. Dessa forma, a gente consegue fazer com que esse músculo tenha contrações, prevenindo assim a atrofia. O nosso músculo diafragma, ele é constituído, né, por 55% de fibras do tipo 1, né? São fibras mais resistentes a fadigas, né, e que faz com que esse paciente tenha essa característica de manter essa ventilação ao longo de toda a nossa vida. O diafragma, ele divide o compartimento abdominal do compartimento torácico. Ele é inervado pelo nervo frênico com raízes de em C5, né? Ele possui aqui a parte external, né, aqui se posicionando atrás do externo, a parte costal, né, essa região onde a gente tem a posição do diafragma com a caixa torácica, e a porção, essa parte mais lombar, né, lá no pilar do diafragma, se inserindo lá nas vértebras de L2, L3 e L4. A estimulação do nervo frênico, né, ela produz benefícios fisiológicos, né, e benefícios protetores, tanto do ponto de vista muscular, né, ele protege o nosso diafragma, ele protege o pulmão, ele protege o cérebro durante a ventilação mecânica, né? Então, por exemplo, quando a gente inicia a estimulação diafragmática, a gente produz contrações evocadas, né, do músculo diafragma. Dessa forma, quando o músculo diafragma ele contrai, ele negativa a pressão intratorácica, né, fazendo com que haja um aumento do retorno venoso e uma diminuição da resistência vascular pulmonar, né? E ainda, com essa contração evocada, eu vou prevenir a inatividade e o desuso, né? Prevenindo também a atrofia e a fraqueza muscular do diafragma. Essa negativação da pressão intratorácica faz também a gente aumentar o volume pulmonar,
né, reduzindo o estresse e a tensão pulmonar produzida pela ventilação mecânica, né? Esse aumento de volume vai reduzir as áreas de atelectasia na região dorsal do pulmão, melhorando, né, e aumentando a troca gasosa. No córtex, a gente também tem uma redução da inflamação hipocampal e uma diminuição da apoptose inflamatórias. Para poder exemplificar bem o uso da estimulação diafragmática, eu vou compartilhar com vocês um caso clínico, né, um relato de caso de um paciente de 21 anos, né, vítima de um traumatismo raquimedular, né, por mergulho em água rasa. Ele apresentou uma fratura em nível C2, né, e C3, né, e aí lembrando, né, que o diafragma ele tem ramos lá de C3, C4, C5, e uma lesão em C2, né, vai deixar esse diafragma totalmente paralisado, né? Então o paciente ele evolui com uma dependência do mecânico, né? E essa era a queixa principal desse paciente, né, na UTI. Então ele não conseguia sair da unidade de terapia intensiva por conta da dependência do ventilador mecânico, né? O quadro clínico que ele apresentava era uma tetraplegia espástica, né? O paciente bem colaborativo no tempo e no espaço, apresentava-se estável hemodinamicamente, sem uso de drogas vasoativas, um paciente que estava em ventilação mecânica, né, em modo controlado, né, com pressão controlada de 18, PIP de 5, fazia um volume corrente exalado de 480, adequado para o peso e altura dele, uma frequência total ajustada no ventilador mecânico de 14 respirações por minuto. E uma FiO2 de 21%, uma saturação periférica de oxigênio de 98%. Na eletroneuromiografia do nervo frênico, esse paciente apresentava o nervo frênico preservado, né? O que é muito bom. Então, apesar da lesão lá, né, uma lesão medular nível C2, o frênico ainda estava preservado, né? O que possibilita muitas coisas aí, como, por exemplo, a utilização de um marca-passo diafragmático. Esse paciente tinha uma dificuldade de ficar sentado, né, devido à hipotensão postural, e apresentava ADM preservada. O objetivo, então, era fortalecer e preparar o diafragma para o implante de marca-passo diafragmático, né? Então, como esse paciente ele estava em ventilação mecânica prolongada, o músculo do diafragma estava extremamente fraco, né? Então, ele ficou em ventilação mecânica controlada por muito tempo, apresentava um diafragma fraco, e mesmo ele tendo um nervo frênico pérvio, a instalação desse marca-passo, ele não ia produzir muito efeito, porque o músculo não estava ainda preparado para receber esse implante. Nosso segundo objetivo foi promover a educação em saúde, né, para o paciente e seus familiares, para saber como proceder em situações de emergência, né, porque após o implante desse marca-passo, a ventilação seria garantida não mais pela ventilação mecânica, e sim por esse marca-passo diafragmático. Dessa forma, se esse marca-passo ficar sem bateria ou parar de funcionar, todos os familiares eles iriam precisar aprender a lidar com essa situação de emergência, né? Fazendo ventilação manual, ligando o dispositivo de ventilação mecânica, né? Então, eles precisariam estar treinados para eventuais intercorrências. Treinamos também a ventilação com bucal e máscara de VNI, né, como suporte ventilatório em caso de falha do equipamento ou nos momentos de trocas de baterias. Então, para esse preparo dessa musculatura diafragmática, né, para receber esse implante do marca-passo diafragmático, a gente utilizou a estimulação elétrica diafragmática, né? Um dos pontos mais importantes na estimulação elétrica é o posicionamento do eletrodo, né? Então, na literatura, a gente observa alguns posicionamentos como segundo e terceiro espaço intercostal, fechando com aqui próximo ao processo tifoide,
né? Mas, comparando todos os posicionamentos, o posicionamento que gera uma melhor contração, uma maior variação de volume corrente e uma melhor força de contração com uma menor intensidade é quando posicionamos o eletrodo anterior entre o sexto e o sétimo espaço intercostal e o posterior lá na altura de entre L1, L2, a altura entre L1, L2 e L3, né? Então, a gente posiciona o eletrodo nessa região ali, entre L1 e L2, ali, lá onde se insere o pilar do diafragma. Dessa forma, a gente tem uma contração, né, de todo o músculo do diafragma. A gente faz esse posicionamento do lado direito e do lado esquerdo, tá? E aí, aqui nessa visão aqui lateral, a gente consegue ver aqui o posicionamento aqui, posteriormente aqui ligado aqui na altura de o eletrodo aqui na altura de L2, L3, fechando aqui na frente anteriormente entre o sexto e o sétimo espaço intercostal na linha axilar anterior. Então aqui ele posicionado aqui entre o sexto e o sétimo espaço intercostal, né? E aqui atrás, entre L1 e L3. Tá? Após posicionar os eletrodos, o próximo passo é a parametrização do nosso aparelho de estimulação. E é aqui que a gente começa a ter algumas limitações, né? Porque a parte mais importante para o ajuste da estimulação diafragmática estão no fracionamento do tempo, né? Porque quando a gente pensar no tempo on, a gente tem que pensar no tempo inspiratório. Quando a gente falar no tempo off, a gente tem que pensar no tempo expiratório, né? Então, a gente tem que deixar esse ajuste desses tempos de maneira mais fisiológica possível, né? Então, por isso que não é possível estimular com qualquer equipamento, né? Porque a gente vai ter essa limitação, porque a maioria dos equipamentos, ele já vem com a rampa de subida já iniciando em 1, e uma rampa de descida também já iniciando em 1 segundo, né? Então, mais um tempo on de, no mínimo, 1 também, eu vou ter um tempo on de 3 segundos, né? Então, eu teria um tempo inspiratório de 3 segundos, né? O que não é fisiológico, principalmente com um paciente em ventilação mecânica, né? Se o paciente tiver em respiração espontânea e conseguir sincronizar a respiração espontânea com o tempo on durante um exercício para conseguir um volume pulmonar maior, um tempo maior de contração, tudo bem, mas em ventilação mecânica, isso vai gerar muita assincronia. Então, é muito importante o equipamento possibilitar o fracionamento do tempo on e o fracionamento do tempo off. Desse modo, né, se o meu paciente ele necessita de uma frequência respiratória de 12 incursões por minuto e o tempo inspiratório que ele está fazendo é um tempo de 1,2 segundo, logo, nosso tempo off deve ser ajustado em 3,8 segundos. Dessa forma, a gente tem uma janela de tempo de 5 segundos, totalizando uma frequência respiratória de 12 respirações por minuto. Tá? Então, aqui, né, tem um exemplo aqui mostrando na tela do ventilador. Quando eu consigo aqui ajustar meu tempo on em 1,2 segundos, o meu tempo off 3,8 segundos, eu consigo aqui, quando o paciente em ventilação mecânica, uma frequência aqui total de 12 respirações por minuto. Tá? Quando o equipamento não permite, né, não permite o fracionamento do tempo on, não permite zerar a rampa de subida e a rampa de descida, né? Então, no caso aqui de uma rampa de subida de 1, um tempo on de 2, uma rampa de descida de 1, nós temos aqui um tempo,
né, de contração de 4 segundos. Se eu ajustar meu tempo off de, no mínimo, 4 segundos, eu teria um tempo total de 8, que vai me dar uma frequência de 7 respirações por minuto, né? Então, que não é fisiológico, né, pro paciente. Então, aqui, se o paciente estiver entrando na ventilação, vai acontecer muita assincronia, e se ele não estiver entrando, no caso, como paciente em ventilação mecânica controlada, ele vai ficar fazendo uma frequência respiratória muito baixa que não é fisiológica, né? E isso é importante porque quando a gente começa a fazer a estimulação do músculo do músculo diafragma, a gente fixa ali a frequência em 12 ou 14, a depender do que ajustamos de tempo on e tempo off. Essa frequência ela fica fixa durante toda a estimulação, né? Então, mesmo quando o paciente, pensando naquele paciente em ventilação mecânica prolongada, né, que ele apresenta uma frequência respiratória mais elevada, um volume corrente mais baixo, né, aquela respiração rápida e mais superficial. Quando esse paciente, a gente começa a tentar fazer o desmame da ventilação mecânica, diminuir a pressão de suporte, ele aumenta mais ali a frequência, fica ali em torno de 30 respirações por minuto, e eu inicio a estimulação diafragmática, a minha frequência respiratória eu vou ajustar de acordo com a frequência que eu quero que ele chegue, e não na frequência que ele está fazendo. Então, aí está o grande diferencial. Então, se o paciente está lá em ventilação, está em processo de desmame, está difícil, né, está mantendo uma frequência respiratória de 28, 30, eu não vou colocar no meu aparelho de estimulação uma frequência de 28, tá? Eu vou colocar uma frequência mais baixo, né, por exemplo, 12, 14 respirações por minuto, e vou fazer ele encostar na frequência de estimulação, entendeu? Não é a estimulação que tem que encostar na frequência que ele está fazendo. A gente tem que trazer esse paciente para a frequência de estimulação que a gente quer. Quando a gente faz isso, a gente inicia a estimulação, a frequência respiratória que está lá em 30, ela começa a diminuir, 28, né, 26, 20, e aí ela encosta. Em torno de 3 minutos, ela já encosta na frequência de estimulação, né? Quando isso acontece, ela mantém todo o tempo de estimulação numa frequência pré-determinada pelo profissional, né? No caso, 14 respirações por minuto, por exemplo. Dessa forma, vai ocorrendo uma modulação do sistema respiratório, né? Porque você mantém uma frequência fixa ao longo de toda a estimulação. Quando finaliza a estimulação e eu retiro os eletrodos, né, o paciente permanece com essa frequência de estimulação, né, mostrando que ocorre uma modulação, né? Isso ainda precisa ser muito estudado, mas em todos os pacientes que a gente estimula, que apresentam uma frequência respiratória mais alta, quando a gente inicia a estimulação diafragmática, ela encosta na frequência de estimulação e após o término da estimulação, ela mantém por um tempo, né? Então, esse é um efeito muito positivo, né? E é um efeito que ajuda no processo de desmame, porque quando a frequência respiratória diminui, o volume corrente aumenta, né? Então, eu consigo gerar um volume corrente mais adequado para o paciente. Então, a parte de ajuste da frequência respiratória é a parte mais importante. A segunda parte é a parte de ajuste da intensidade, né? Quando eu vou ajustar a intensidade, eu vou aumentando a intensidade, eu vou avaliando a mobilidade, né? Então, a intensidade, ela deve ser suficiente para gerar uma contração visível, palpável e, ao mesmo tempo, confortável para o paciente. Então, eu vou aumentando a intensidade, vou palpando o músculo diafragma, vou observando o volume corrente que ele está gerando, e aí, quando ele chegar no volume corrente alvo, eu mantenho aquela intensidade. E ao longo da terapia, se o volume corrente for diminuindo, eu vou fazendo um novo ajuste, tá? Então, o ajuste da intensidade, ele ocorre durante todo o processo de estimulação, durante todo o tempo de estimulação diafragmática,
tá? Então, não é simplesmente colocar e virar as costas e deixar lá, porque ao longo do tempo ocorre uma acomodação ao estímulo. Então, eu preciso fazer um novo ajuste para conseguir ali manter aquela contração evocada efetiva, né, para gerar um volume corrente adequado. É muito importante a monitorização durante todo o processo, né, da estimulação, né? Então, eu vou ter um controle total do volume corrente exalado, da frequência respiratória, da saturação, da frequência cardíaca, né? Então, durante todo o período de estimulação, esse paciente ele deve ser monitorizado, tá? Ah, após iniciar a estimulação, né? Então, a partir do momento que eu começo a estimular, o diafragma ele vai começar a contrair, ele vai negativar a pressão intrapulmonar, ele vai disparar o ventilador e um ciclo assistido vai começar, né? E aí, então, tiro esse paciente lá de assisto controlado, né? Tiro ele do modo controlado e passo para o modo espontâneo com uma pressão de suporte mais alta, né? Então, eu inicio lá com pressão de suporte de 20, né? Ou uma pressão de suporte suficiente para ele gerar um volume corrente adequado para o paciente, de acordo com o seu peso e a altura, né? Então, eu passo para o modo espontâneo, se já for possível. Às vezes, o paciente está muito tempo no modo controlado, né? Então, a gente não consegue ainda passar diretamente para o modo espontâneo, então a gente precisa preparar o músculo, né, para passar para o modo espontâneo. Então, a gente começa estimulando, vai sincronizando, esse paciente vai chegando na frequência de estimulação, eu ajusto a frequência do ventilador na frequência que eu estou estimulando e vou preparando, fortalecendo esse músculo até esse músculo ter condições de passar para uma ventilação espontânea, com pressão de suporte. Ajusto a pressão de suporte, no caso desse paciente, a pressão inicial de ajuste foi de 18, o PIP mantém em 5, o volume corrente vai depender da contração evocada, né, pela estimulação, e eu vou deixar lá bem próximo do ideal para o paciente. A frequência respiratória vai ser a frequência que eu ajustei no meu estimulador. No caso desse paciente, a frequência respiratória foi de 12 respirações por minuto. A F permanece a mesma, né, e eu vou observando a saturação de oxigênio durante toda a estimulação diafragmática. Então, aqui, no primeiro dia de estimulação, né, paciente, passei ele para pressão de suporte, aqui pressão de suporte de 18, PIP de 5, FI de 21%, ele aqui frequência de 8, já chegando lá na frequência de estimulação, lá ele vai chegar lá até encostar nos 12, que é a frequência de estimulação. Aqui tenho ajustado o tempo on de 1.2 e um tempo off de 3.8, eu vou estimular esse paciente por 30 minutos, e a intensidade necessária para gerar uma contração visível e palpável nesse paciente foi de 56. No terceiro dia, ele já estava lá mantendo encostado com a sua frequência. O volume corrente lá em torno de 317, variando em torno de 400, 317. A pressão de suporte já em 15, né? E aí, a partir daqui, eu começo com desmame gradual. E esse desmame, o tempo, né, que eu vou conseguir diminuir a pressão de suporte vai depender do tempo necessário para esse músculo ser capaz para conseguir ventilar com uma pressão de suporte menor. E aí, no 8º dia, consegui diminuir aqui para uma pressão de suporte de 14, ele mantém lá na frequência de estimulação do estimulador, lá encostado no estimulador, uma frequência total de 12, aqui já fazendo volume corrente maior, né, oscilando bastante entre 500, 600, 700, né, 1 litro,
né? Então, gerando volume cada vez maior, né? Possibilitando, assim, a diminuição da pressão de suporte. Então, aqui no 10º dia, no dia 22/3, a gente conseguiu diminuir de estimulação, né? 13º dia, no 13º dia, ele mantém uma pressão de suporte, conseguimos reduzir a pressão de suporte para 9, né? Ele começa a fazer alguns esforços com a musculatura cervical, entra um pouquinho aqui, passa um pouquinho de 12 respirações por minuto por meio dessa musculatura, o uso dessa musculatura, mas assim, mais por ansiedade, por estar conseguindo ficar numa pressão de suporte menor, logo ele já volta encosta na frequência de 12 e mantém aqui fazendo um volume corrente de 658 ml. E aí depois, no 16º dia, paciente já com uma pressão de suporte de 7, mantendo lá uma frequência de 12, bem confortável na ventilação, fazendo um volume corrente exalado de 472, bem adequado para ele. E aí, nesse dia, a gente faz uma ventilometria, né, com o paciente em estimulação diafragmática, né, então a gente desconecta esse paciente do ventilador, conecta no ventilômetro, e aí, nesse paciente, nesse dia aí, no 24º dia de estimulação, ele mantém uma respiração espontânea, né, mantendo a frequência de 12 respirações por minuto, que está ajustado no estimulador, e fazendo volume corrente de 443, né, e um volume minuto aí de 5.325 ml. E aí, a partir do 24º dia, a gente já começa a nebulização. Então, lembrando, é um paciente com uma lesão medular, né, então, completa, nível C2, ventilando por meio da estimulação diafragmática percutânea, né? Então, aqui, nesse momento, nesse primeiro dia de nebulização, ele conseguiu ficar 10 minutos, né, confortável, mantendo uma frequência de 12 respirações por minuto, né, aquele volume medido na ventilometria, né? Então, para a gente, só para mostrar para vocês assim como a estimulação diafragmática percutânea é capaz de manter uma ventilação espontânea desde que esse músculo ele seja preparado para isso, né? Então, assim, a gente não dá para colocar hoje e já esperar que amanhã esse músculo já comece a respirar espontaneamente. Precisa ter um preparo, né? Porque esse músculo, ele ficou muito tempo em ventilação mecânica controlada. No 29º dia, esse paciente já conseguia ficar 30 minutos em ventilação diafragmática, ele ficava aqui nebulizando, mantendo um volume corrente adequado, mantendo a frequência de 12 respirações por minuto e bem confortável. E aí, no 29º dia, né, o 5º dia de nebulização, fizemos uma nova ventilometria. E aí, aqui, ó, mostra que o músculo ele está mais forte, né? Então, agora ele consegue gerar com a mesma intensidade, com os mesmos parâmetros, um volume corrente de 535 ml, mantém a frequência respiratória de 12, que é a que está no estimulador programado, e aí um volume minuto de 6.430 ml, né? E lembrando aqui que o anterior, né? Então ele saiu aqui de 443 para 535, né? Mostrando o quanto que a estimulação diafragmática ela é efetiva. E aí no dia 27/4 ocorreu o implante do marca-passo, né? Diafragmático. Após o implante, esse paciente ele precisa ficar aí pelo menos 2 semanas para ocorrer, né, todo o processo de cicatrização, né, do implante lá no nervo frênico, né, e aí, a partir daí, o treino começa com o estimulador, na verdade, com o marca-passo diafragmático. Após 15 dias, a gente iniciou as estimulações com o marca-passo, e aí ele já começou no primeiro dia, já conseguindo ficar 40 minutos, né, de uma forma bem confortável, e após 5 dias de marca-passo, ele já estava nebulizando durante o dia todo e usando o BiPAP somente para dormir. E aí aqui nós
fizemos uma ventilometria, né, com o paciente com o marca-passo, né, então ele no marca-passo, o marca-passo estava ajustado para uma frequência respiratória de 16, estava fazendo um volume corrente de 650, né, e um volume minuto de 10.400 ml, né. E se a gente comparar, né, o volume corrente gerado pelo marca-passo diafragmático e comparar aqui com o volume corrente gerado pela estimulação diafragmática percutânea, né, você vê que assim como a estimulação, quando o eletrodo muito bem posicionado, com o aparelho muito bem ajustado, a gente consegue gerar um volume corrente adequado para o paciente. Aqui no marca-passo, o volume corrente estava até mais alto do que o adequado, ele foi ajustado depois, né? Então a gente diminuiu um pouco a intensidade de estimulação do marca-passo diafragmático e aí ficou mais próximo lá do adequado para o paciente. E aí, no 15º dia de estimulação diafragmática, o paciente já ficando o dia inteiro em ventilação espontânea, com a traqueostomia ocluída, saturando em ar ambiente, saturando 97%, confortável, já feliz, podendo sair da UTI, né, e podendo receber alta aí, podendo, depois de meses internado, poder ir para casa, né. Então, acho que a melhor parte da reabilitação é você poder melhorar a qualidade de vida, né, dos nossos pacientes, né, tirar esse paciente de uma condição onde ele estava dependente da ventilação mecânica, né, presa a um leito de UTI, e possibilitar que esse paciente respire espontaneamente, né, por meio de um marca-passo, sim, mas que ele respire, não necessite de um ventilador mecânico e não necessite mais de uma UTI, e possa ir para sua casa aí com a sua família, né? Acho que isso é a melhor recompensa aí para nós profissionais aí da saúde que trabalham com a reabilitação. Muito obrigado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para responder a todas as perguntas de vocês, ou aqui no chat, ou por e-mail depois.